Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus, nossos queridos e amados ouvintes do programa A Boa Semente. Aqui quem fala é o pastor Danilo Stélio e nós iremos agora passar para você a nossa sexta lição desse primeiro trimestre de 2021 na revista de adultos da CPAD com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Nossa lição tem como assunto santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O texto áudio está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa verdade prática nos fala que santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 23. E a nossa harpa cristã traz como hinos sugeridos 247, 363 e 455, louvores que têm muita ligação com o tema dessa abençoada lição. A introdução nos fala que Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita, é inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência, na sua natureza. Quer dizer que Deus é a fonte de toda a santidade. A vontade de Deus é que cada um de nós reflita esse caráter de santidade no seu modo de vida. Parece uma tarefa tão difícil, né? Sermos santos de uma forma que agrade a Deus. Realmente, vivendo neste mundo que vai contra Deus, é difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós conseguiremos. O nosso primeiro tópico nos fala sobre a santificação no Antigo Testamento. Então nós começamos desde lá, dos livros de Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. Nós vemos Deus cobrando do povo de Israel a santidade. Que tipo de santidade era essa? Era a separação. Separação de pessoas, lugares e coisas para o serviço sagrado. O santo era aquele que era diferente do comum ou do imundo. Nós vemos várias vezes nos textos lá do Antigo Testamento a diferença entre o imundo e o limpo, entre o santo e o profano. O termo utilizado por santo, o termo hebraico kadash, é usado mais de 830 vezes, juntamente com as palavras derivadas dessa ideia. A ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus. A consagração no Antigo Testamento era a investidura numa função sagrada. São palavras diferentes, consagração e santificação, mas que significam a mesma coisa. Nós vemos, por exemplo, Deus mandando fazer roupas especiais para os sacerdotes, Arão, os levitas. Com essas roupas, eles seriam consagrados àquela nova tarefa, uma tarefa que exigia um comportamento diferente, uma vida diferente. Quando nós lemos no livro de Levítico como deveria ser a conduta, a maneira de viver dos levitas, dos sacerdotes israelitas, nós vimos que ali é uma espécie de esboço, de desenho começado, daquilo que Deus pensa de santificação para o seu povo. A santidade, portanto, ela vem de um Deus cujos anjos proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É claro que Deus é santo, mas as pessoas não são. Então, para que elas se tornem santas, para que elas fiquem da maneira como Deus quer, é necessário um processo. Que processo é esse? É o processo de santificação ou purificação. As palavras hebraicas tahor, que quer dizer puro, limpo, e kadosh, que quer dizer santo, se aplicam tanto à santidade de Deus, quanto às pessoas que se aproximam de Deus, quanto às pessoas que se purificam de tudo para agradar a Deus. No grego, essas palavras foram traduzidas por outras, mas que transmitem a mesma ideia. Catarizo,
tornar limpo, limpar, purificar. Agiazo quer dizer santificar, consagrar. São palavras da língua grega e hebraica que transmitem essa necessidade de purificação, de santidade, de santificação. São palavras que transmitem essa ideia, e Deus bateu muito forte nesta tecla durante toda a história do povo de Israel. Essa santificação que nós vemos várias vezes no Antigo Testamento, ela vai caminhando, ela vai evoluindo até chegar no Novo Testamento, no segundo tópico. É bom lembrar que no Antigo Testamento, a santificação era algo que Deus cobrava muito do povo israelita e eles levavam muito a sério. Então, determinadas pessoas, em determinadas situações, eram consideradas impuras. Não podiam, por exemplo, ir ao templo, ir ao tabernáculo, não podiam participar de determinados momentos religiosos porque estavam imundas. Com isso, Deus estava querendo dizer o quê? Que a imundície é o estado natural do ser humano. Mas para que ele se torne daquilo que Deus quer, ele precisa se purificar, ele precisa se santificar. No Antigo Testamento, a santidade, ela tinha muito a ver com a conduta externa das pessoas. Talvez seja por isso que hoje muitos associam a ideia de santidade também ao exterior, ao que nós vestimos ou deixamos de vestir, ao que nós comemos ou deixamos de comer, a determinadas formas exteriores. Mas no Novo Testamento, nós vemos a santidade e a santificação ir a um novo patamar. E que patamar é esse? Esse patamar agora passa a ser Cristo. Jesus passa a ser a medida de santidade. É como se no Antigo Testamento Deus colocasse todas aquelas regras de santidade, mas sempre deixasse nas entrelinhas dizendo: vocês não conseguirão chegar no meu nível. O meu nível é elevado demais de santidade para que vocês cheguem. Então, no Novo Testamento, Deus se torna gente. Deus se torna um ser humano como nós. E ele vem mostrar: olha, é desse jeito que vocês têm que ser. Vocês têm que se comportar e viver e ser desta maneira. Ou então, ao mesmo tempo que parece que ficou mais fácil, na realidade ficou mais difícil, porque agora nós temos, digamos assim, uma medida real, tangível daquilo que Deus quer de nós. O que antes era uma santidade abstrata, agora se torna uma santidade teórica, não, prática. Se torna algo que realmente nós não temos como nos desculpar e dizer: eu não sabia que devia ser assim. Agora, Cristo passa a ser essa medida. Porém, essa santificação é mostrada não mais somente como uma obra de um Deus, mas das três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os três atuam tanto na obra da redenção quanto na obra da santificação. A santificação agora ela passa para um outro nível. No Antigo Testamento, a santificação era fruto de rituais, como por exemplo, lavagens com água, aspersão de sangue de animais e outras coisas desse tipo. Agora não existem mais rituais de purificação. Alguém pode pensar: mas e o batismo nas águas? O batismo nas águas ele é um símbolo, mas ele por si mesmo não perdoa pecados. Ele é um símbolo de que a pessoa reconhece que é um pecador e que agora quer servir a Cristo, quer viver para Cristo. Mas o batismo por si só, ele não vai nos salvar, ele não vai nos purificar, ele não vai nos santificar. Ele é apenas um símbolo de algo que já deve ter acontecido nos nossos corações. A santificação, ela é um momento, mas ao mesmo tempo é um processo. Teologicamente, nós temos a santificação posicional. O que é isso? É quando a pessoa se converte a Cristo e passa da posição de pecador para santificado. É algo que a pessoa não conseguiria fazer por ela mesma, apenas pela ação do Espírito Santo na vida dela. Mas ao mesmo tempo, a santificação posicional, ela é um começo, ela é um ponto de partida, é um novo nascimento. E todos nós sabemos que após nascer,
precisa haver o desenvolvimento, precisa haver o crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Então a santificação, ela é progressiva. Ela é um caminhar. Por isso que Jesus se apresenta como sendo o caminho. E se nós queremos nos santificar da maneira que Deus quer, nós temos que andar nesse caminho. Não é um caminho fácil, é um caminho estreito, difícil, espinhoso, mas é o único caminho. Não há outra forma de ficarmos santificados do jeito que Deus quer, a não ser que nós olhemos para Jesus, olhemos para Ele, que é o caminho. Sem Ele, nós estamos perdidos, nós perderemos o nosso rumo. A santificação não é simplesmente um dever religioso. Ela é algo que sem a qual ninguém verá o Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que no reino de Deus, no reino dos céus, no reino que não terá fim, só ficarão os santificados. Só ficarão aqueles que aceitaram a difícil tarefa de dizer e fazer: eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Ele. Às vezes nós queremos criar o nosso próprio padrão de santidade, de certo e errado, e usamos esse padrão, essa régua, para medir os outros. E acabamos ficando em vantagem. Eu sou mais santo do que os outros. O que nós não percebemos é que o nosso padrão de santidade não é o suficiente para Deus. Nunca será bom o suficiente. O único padrão de santidade que Deus tem é o de Jesus. Jesus é a régua pela qual todos nós podemos ser comparados na nossa santidade. O terceiro tópico, ele vem falando também, ainda dentro desse importante tema, ele vem falando sobre como a santificação é aplicada no crente. Não deve ser apenas uma teoria, tem que ser uma prática. A fonte de santidade é Deus, através do seu Espírito Santo, e Jesus é o nosso padrão. Então precisamos cada vez mais nos parecer com Jesus, viver como Ele. Bom seria se em todas as situações da nossa vida nós pensássemos: Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus se comportaria como eu estou me comportando? Nesta situação aqui, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? A santidade, ela vem muito bem explicada no Novo Testamento nas cartas, nas epístolas. As epístolas escritas por Pedro, Tiago, João, Paulo, Judas. Portanto, o texto que nós pegamos na nossa leitura em classe de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, o apóstolo Pedro, ele pega a figura dos levitas lá do Antigo Testamento e agora diz que nós é que somos o reino de sacerdotes, nação santa, povo adquirido. Nós somos agora um outro tipo mais elevado de reino sacerdotal. Veja, portanto, que tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento é como se fosse uma sombra do que nós temos no Novo Testamento. É como se fosse um rascunho daquilo que Deus exige de nós agora na nova aliança, no tempo da graça. E como somos santificados? De que maneira? Em primeiro lugar, pela palavra de Deus, revelada através de muitos autores e colocada na Bíblia Sagrada. Então, nós podemos comparar a leitura bíblica diária e constante como se fosse um banho, como se fosse uma lavagem diária. Assim como todos os dias precisamos lavar o nosso corpo, não só uma vez, mas várias vezes ao dia, assim também a nossa alma precisa ser limpa. A nossa alma, todo o tempo, ela é manchada, ela é maculada, ela é suja pelas hostilidades deste mundo, pelo pecado que nos rodeia, pelas tentações, pelas lutas. Todos os dias nós somos manchados pela ira, pela tentação, pela maldade. A nossa alma fica manchada. Como nos limpar? Como nos purificar? Através da palavra de Deus. Por isso, é preocupante que muitos crentes não tenham mais tempo para ler a sua Bíblia, para orar, para jejuar, porque essas práticas nos ajudam a cada dia ir nos limpando, nos purificando. O sangue de Jesus também nos santifica e nos purifica.
O Espírito de Deus também nos purifica, nos santifica. Portanto, é um processo. Assim como nós temos todo um processo de higiene, de limpeza constante do nosso corpo, nós tomamos banho, escovamos os dentes, passamos o perfume, o desodorante, cortamos nosso cabelo, limpamos nossas unhas. Assim, a nossa alma também precisa ser higienizada todo o tempo. E essa tarefa é feita por quem? Pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus em nossa vida. Tudo isso é para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Tudo isso é para que a nossa vida seja santa como é o próprio Jesus. E a ética, que é mencionado no texto da nossa lição, no título? A ética vem da palavra grega ethos, que significa hábito, costume. O que é isso? São os costumes. Existem os bons costumes. Os crentes hoje em dia confundem muitas vezes a doutrina com o costume, e existem costumes de todo tipo, os bons e os maus. Então veja que nós precisamos separar uma coisa da outra. Não significa dizer que usos e costumes são algo totalmente dispensável, de maneira nenhuma. Usos e costumes cristãos devem ser cultivados, observados, mas nunca transformados num dogma, numa doutrina. Até porque o costume que existe num lugar pode ser inadequado para outro e vice-versa. A ética cristã, portanto, é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas daquilo que é certo e errado à luz da palavra de Deus. E aí entra todo o nosso comportamento diário, nossas vestimentas, nossa alimentação, as pessoas com quem nos relacionamos ou deixamos de nos relacionar. Existem muitos pontos da nossa vida cotidiana que precisam ser submetidos à ética cristã. O fruto do Espírito ele tem implicações éticas. Essa prática precisa ser treinada, se tornar um hábito, e isso agrada a Deus e às pessoas ao nosso redor. Conclui o nosso comentarista que sobre a santificação precisamos aprender o significado, a importância e a necessidade dela. Não devemos confundir a santificação com regras externas típicas das religiões legalistas. Traduzindo em bom português, santificação não é o mesmo que ser um santarrão. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Esse, portanto, é um resumo da nossa lição e amanhã, com certeza, você vai aprender muito mais na sua escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.